A você de casa que acompanha a Canção Nova, muito boa noite. Nós estamos ao vivo aqui no Além da Notícia, direto de Brasília, com o assunto do momento em todo o território nacional. Se a gente passa num restaurante a qualquer hora, se a gente entra no shopping, se a gente vai a qualquer lugar onde haja um monitor de TV, está todo mundo acompanhando desde a última terça-feira à noite o julgamento do TSE da chapa Dilma Temer. Esse também vai ser o tema do nosso programa de hoje aqui, o cenário político atual. E para falar sobre esse assunto, temos aqui convidados especiais. Antes de apresentá-los, gostaria de fazer já a seguinte introdução. O Tribunal Superior Eleitoral encerrou o terceiro dia de julgamento da chapa Dilma Temer sem a conclusão do primeiro voto até o momento sobre a cassação da chapa Dilma Temer, que pode retirar do cargo o presidente Michel Temer e suspender os direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff. Dos sete ministros, 4 já deram indicação de posição favorável à exclusão das delações da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura como prova neste julgamento. A consideração ou não das revelações dos delatores é o ponto-chave da ação na Corte Eleitoral e sua rejeição, caso confirmada nos votos, facilitará a absolvição de ambos. Gilmar Mendes, Admar Gonzaga, Napoleão Nunes Maia e Tarcísio Vieira já deram sinais de que vão rejeitá-las. Pela manutenção se manifestaram Herman Benjamin, que é o relator, Rosa Weber e Luiz Fux. O julgamento será retomado amanhã de manhã, às 9 horas da manhã. Pois bem, eu quero já colocar o assunto na mesa para os nossos convidados da noite de hoje. Alexandre Bandeira, consultor político, boa noite. Boa noite, Ronaldo. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. E cada vez falando de política junto de justiça, né? A gente parece que não consegue mais separar. Está cada vez mais inseparável isso. Exatamente isso. Bom, quero cumprimentar Maurício Albernaz, advogado eleitoralista. Bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos os telespectadores. Também agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo um assunto tão relevante para a nação. O ministro Herman Benjamin, ele facilitou o linguajar. A gente está entendendo tudo, a gente que acompanha pelo rádio, pela televisão. Ele está falando uma linguagem acessível, né? Exatamente. É isso diante dessa situação de um assunto tão caro à nação, eu acho que a comunicação tem que ser transparente para que todo brasileiro tome ciência nos mínimos detalhes do que está acontecendo. Cumprimento também Creomar de Souza, professor universitário da Universidade Católica de Brasília, de Relações Institucionais, ou melhor, Internacionais e cientista político. Professor Creomar, bem-vindo, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui, fazer parte dessa mesa tão qualificada, conversar contigo mais uma vez. Um abraço caloroso a todos aqueles que nos assistem. Esse processo, o senhor que acompanha o mundo, esse processo aqui no Brasil, ele é uma exceção ou o mundo anda muito fragilizado em suas representações, em seus representantes? A democracia está em um processo de retração ao redor do planeta. O que nós temos, e conversávamos isso até antes do programa se iniciar, é um processo no qual a representação tem perdido qualidade por uma série de características. A diferença é que onde a representação possui a melhor qualidade, ela perdeu um pouco de capacidade. No caso do Brasil, onde a representação nunca foi historicamente conhecida pela sua qualidade em termos de massa crítica, essa representação foi se tornando cada vez pior. E hoje nós temos que esse episódio do julgamento no TSE não é um episódio de destaque dentro da crise, é mais uma página dentro de uma crise que é continuada e que, no meu ponto de vista, não se encerra aqui, né? Mesmo que o governo Temer sobreviva a esse processo via julgamento, a próxima semana trará surpresas novas e aí nisso eu gostaria de parafrasear nosso primeiro colega que falou. No Brasil se tornou nesse exato momento impossível falar de política sem falar de justiça, né? E eu puxo um fiozinho já da sua primeira resposta aqui, também pergunto e compartilho com os demais. É o seguinte, a partir dessa sua resposta a gente percebe o quê? Um grande interesse da sociedade brasileira por tudo isso que está acontecendo. A audiência na televisão, no rádio, os jornais, a internet é gigantesca, está todo mundo atento. Isso melhorará, qualificará o eleitor brasileiro, a sociedade brasileira, conhecendo esses processos, e desculpe até o termo que eu vou usar, se enojando com tudo isso que está acompanhando? Tem uma tendência de que tudo que está acontecendo vem, de uma certa forma, politizar o cidadão, né? Agora, daí a fazer com que esse cidadão, dentro de um processo eleitoral que vai acontecer em 2018, que isso melhore a qualidade da escolha,
é meio temerário dizer, porque a gente está ainda discutindo quais serão as regras das próximas eleições. Existem algumas propostas dentro do Congresso que está se votando o que vai ser esse jogo eleitoral de 2018, e à medida que a gente conhecer melhor esse jogo eleitoral, onde se discute inclusive listas fechadas, onde se discute alguns outros meios, é que a gente vai saber exatamente se essa população que está indignada agora, ela vai às urnas manifestar a sua indignação. Então, esse é um ponto que a gente precisa acompanhar um pouquinho mais. Mas tudo isso, Maurício, tudo isso você acha que contribui para o processo de politização, conscientização e, claro, quanto à capacitação, quanto à qualificação da nossa representação de amanhã, é um caminho um pouquinho mais longo, né? Exatamente. O que ocorre é que, como o doutor Alexandre comentou, todos esses processos que estão acontecendo, judiciais e políticos também, estão trazendo informações à população. No entanto, essas informações não necessariamente produzirão esses resultados nas eleições, até porque às vésperas de grandes modificações que ocorrerão daqui para outubro, né, porque tem um ano aí para que essa legislação nova venha a ser aplicada, a ser eficaz para as eleições do ano que vem, temos aí que enfrentar uma reforma política e uma reforma eleitoral, que são duas coisas distintas, né? E que com certeza irão interferir no modo que o eleitor ano que vem vai votar. Porque não depende só desse conhecimento, dessas informações, dessa melhora na politização do eleitor, mas também as regras influenciarão muito ano que vem. Deixa eu ainda puxar outro assunto a partir desse também. Eu esperava que houvesse um pouco mais de movimentação em Brasília com esse processo em julgamento no TSE. E o que nós estamos percebendo é que nunca se viu um aparato tão forte de polícias de segurança ali em torno do TSE, mas não tem ninguém manifestando nem contra, nem a favor. Isso é um mistério. O que está acontecendo? Basicamente, se você me permite, aproveitando os bons insights dados pelo Alexandre e o Maurício, a gente tem duas questões que são fundamentais. A primeira é, politização não significa participação política eleitoral. E nisso, o Alexandre foi perfeito. Qualquer tipo de afirmação no sentido de que esse processo que é educacional vai se manifestar em aumento de voto na urna é temerária nesse momento, quase irresponsável, diria eu, né? Então, o processo que a gente vê, que é muito comum no Brasil e em sintonia com outras democracias de maior ou menor qualidade nesse exato momento, é o quê? É o fato de que muitas das vezes os indivíduos passam a tomar conhecimento do sistema político e, ao tomarem conhecimento do sistema político, tomam a escolha consciente de não serem parte do sistema político. Isso quer dizer, não há uma relação direta entre capacidade de entender a regra do jogo, e nisso a gente deve dar mérito, por exemplo, ao linguajar explorado pelo ministro Herman Benjamin, né? Como foi muito bem dito já aqui, tornou o linguajar fácil, rompeu a redoma de cristal do direito e está tentando falar para as pessoas num esforço muito educacional, mesmo que a gente já vislumbre o resultado, né? Do que vem até o sábado, muito provavelmente, mas isso não necessariamente se transforma em eleição, em participação na eleição. E nesse aspecto especificamente, a gente tem que comparar dois tipos de dado, né, que acontecem no Brasil, aconteceram no Reino Unido nas eleições do Brexit e provavelmente hoje também, que aconteceram nos Estados Unidos e na França, que é o quê? Os mais idosos tendem a votar mais, porque eles têm esse hábito consolidado. Entre os mais jovens, a chamada geração milênio, nós temos variantes de abstenção de voto que vão entre 35% e 55%, dependendo do local, e que estão muito vinculadas a nível instrucional. Isso quer dizer, quanto mais o indivíduo estuda, menos ele quer participar do processo político, porque ele quer construir um outro tipo de agenda que não se vincule com esses elementos. E aí nós que estamos nesse processo de discutir a importância da democracia, temos que, em algumas vezes, somos colocados reféns porque a gente tem que tentar convencer essas pessoas de que o voto é importante. Porque aí, esse é o recado importante para quem nos vê em casa. Democracia é sistema de crença. Se os indivíduos não creem, a democracia vai se deformando. E aí entra naquilo que um cientista político argentino chamado Guilherme O'Donnell diz: as democracias morrem. Ou elas morrem de forma súbita, que é quando você tem um golpe militar, ou elas morrem aos poucos, que é o que a gente está observando aqui na Argentina, em outros lugares, onde a representação começa a não entender a sua responsabilidade histórica na manutenção do sistema.
né? E talvez o grande apelo do ministro Benjamin, nesses dias que ele tem votado, tem sido no sentido de dizer, mesmo sabendo que provavelmente vai perder, né? No sentido de dizer, olha, nós temos uma responsabilidade histórica, nós temos uma responsabilidade cívica, nós temos uma responsabilidade com a manutenção e a sobrevivência do sistema. E eu acho que esses pontos são fundamentalmente importantes. Só crescer um dado do professor, que é muito importante, isso já falando um pouco de Brasil, se a gente observar a relação da eleição 2014 e 2016, né, até 2014 nós tínhamos uma evasão de eleitores das urnas que tangeavam entre 16% a 20%. E aí nós estamos colocando as pessoas que não compareciam, as pessoas que votavam em branco e que votavam nulo, né, simplesmente decidiram não participar do pleito eleitoral. A última eleição que nós tivemos, 1 a cada 4 brasileiros optou por essa decisão. Então, ou seja, nós estamos observando que talvez essa questão das notícias, do enojamento com essas informações sobre corrupção, dinheiro público, dinheiro privado, possa, na verdade, estar afastando a população de participar do pleito. 2018 vai ser fundamental para a gente identificar se esse número não tende a crescer bastante, porque a gente já está na decisão de 25%, 1 a cada 4 brasileiros, ou não vai votar, ou vota branco, ou vota nulo. Eles optaram por não participar. Vem, verdade. E isso seria o trágico do momento. E isso estrangula a democracia. Sim, e estamos falando que nós vivemos onde o voto é obrigatório. Exatamente, mas é porque as sanções para não votar também são bem brandas, né? Dentro de um sistema onde o voto é obrigatório. Quanto à democracia, o meu colega professor deixou claro essa questão do fato de que a democracia ao redor do mundo ela está se reduzindo ao invés de prosperar, né? Na verdade, a democracia ela foi pouco usada ao longo da história, né? Foi criada pelos gregos, estendida aos romanos, né? E por muito tempo ela ficou perdida, né? Ficou perdida no Brasil, ela é tão recente. Tivemos governos ditatoriais, né? A era Vargas, depois golpe de Estado. Então, nós não exercemos com plenitude a democracia até hoje no nosso país, né? Então, ela é muito conturbada, muito imatura. E os processos que têm surgido eleitorais também, por causa de situações de corrupção, também não está proporcionando que as pessoas se interessem pelo aperfeiçoamento da democracia, pela participação, pelo voto popular. As pessoas estão se afastando, o que é péssimo. Bom, aí eu sou obrigado a entrar agora na questão que está em julgamento ali no Tribunal Superior Eleitoral. A gente tem percebido um esforço hercúleo do ministro Herman Benjamin desde terça-feira à noite, até agora, 8 e pouco da noite, quando ele encerrou a primeira parte do seu voto inconclusivo ainda. A gente tem percebido um esforço dele gigantesco de não se absolver as provas, não se absolver a culpa, não se absolver o crime da corrupção que foi praticado nesse processo das eleições de 2014 por esta chapa. E a gente tem percebido, por outro lado, o ministro Gilmar Mendes, que tem outros ministros ali ao seu lado, parecendo querer tapar os olhos. E eu estou dizendo isso agora com um entendimento muito leigo, não sou da área, mas quero perguntar se o meu entendimento está sendo de vocês também. Eu sou um leigo que estou assistindo, estou percebendo um ministro firme, claro, um cartesiano, defendendo uma verdade a todo custo, mas parece que os outros relutando em querer aceitar a verdade. E eu não sei por quais motivos. Será que sou só eu que estou tendo essa impressão, ou os senhores também? Eu creio que aí tem duas questões bastante importantes. E aí, se eu falar alguma bobagem, o Maurício e o Alexandre já vão me corrigir de pronto, né? É bom que quando a gente está numa mesa qualificada, tem essa possibilidade de saída, né? O que acontece? Nós temos 2 tipos de fenômeno nesse julgamento em específico, né? E que são representativos da sociedade brasileira. O primeiro a sociedade brasileira de 88, que construiu uma série de consensos e edificou uma democracia jovem, mas muito ambiciosa. Essa geração política tá fora do escopo, do centro, né? Os grandes ícones da Constituição de 88 não mais existem nesse plano físico, e aí aqueles grupos que o sucederam não conseguiram jogar o jogo para manter esse consenso. Então, de um lado, não há consenso sobre quase nada nessa sociedade. E isso se reflete nas cortes, porque os juízes são humanos, né? De outro lado, há uma percepção que é derivada dessa falta de consenso e que parte de 2 princípios. Um
nós temos que manter um mínimo de institucionalidade para que tudo não vá para o brejo. E, nesse sentido, o papel do Gilmar Mendes é um papel de garantista. Ele enxerga que uma nova queda de presidente vai fazer mais mal do que bem para a sociedade. Então, ele vai dizer, olha, vamos nos ater à técnica, o que está nos autos, o que diz aqui, e a gente não inclui coisas novas. E ele deixou isso muito bem claro, né? E ele Quando ele fez o voto, claro, quando ele determinou que Sim. todo esse julgamento continuasse, ele teve, de uma certa forma, até que se retratar e dizer o seguinte, mas minha opção não era por caçar presidentes, né? Minha opção nunca foi caçar claro. presidentes. E aí, Exatamente. se você for pegar outras declarações dele, ele inclusive pontua, não é função do TSE resolver a crise política. A função de resolver a crise política é da política. E isso acontece em todo lugar onde a democracia é forte. Aqui eu vou parafrasear o Maurício e fazer uma alegoria, quer dizer, a democracia brasileira é uma democracia de crianças do ponto de vista institucional. Então, o que as crianças fazem? Crianças brigam, choram, esperneiam, dão birra. E aí é esse fenômeno que a gente está vendo. E, de segundo lado, nós temos uma posição que é essa posição do Herman Benjamin, que também tem repercussões no STF, que é, vamos tentar zerar o jogo. Vamos usar a justiça para zerar o jogo e ver o que acontece daí. E aí, né? eu faço aqui essas vezes também questionando quanto a isso. Se pensar hoje no prejuízo político de uma cassação de um presidente, mas, ao mesmo tempo, se absolver um crime tão grave, não é também um recado para as próximas eleições, para aqueles que corrompem nas eleições? Não é? Eu gostaria de comentar nesse ponto, é que o objeto dessa ação de cassação, né, da chapa, ela, dentre outras coisas, ela aponta abuso de poder político, né? Exato. Tem caixa 2 também dentro da denúncia, né, dentro da ação que foi movida pelo PSDB, e alguns outros acessórios derivados desses aspectos principais. Ocorre que a própria ação que é competente para processar e tramitar esse pedido, que é a ação de investigação judicial eleitoral, ela tem uma natureza jurídica um pouco diferenciada de qualquer outra ação eleitoral. Tanto que ela é distribuída para o corregedor, não por qualquer outro relator da Corte Eleitoral. Essa ação ela tem uma natureza de investigação mesmo. Então, o próprio corregedor ele vai buscar a fundo, né? Vai buscar a fundo colher provas. O lastro que ele tem para ele compor essa convicção dele ao final, ele é muito maior do que numa ação comum, né? Então, o que acontece? Essa ação de investigação judicial eleitoral, ela agora até com esses pedidos aí de retirada dos depoimentos da Odebrecht, das delações da Odebrecht, da Mônica e dos marqueteiros, né? Em tese, tá? Tecnicamente dizendo, em tese, elas não seriam possíveis, porque o lastro processual da AGE, ela contempla essa liberdade do corregedor e relator, né? No primeiro momento foi distribuído a corregedor e posteriormente escolhido o relator Herman Benjamin, né? Então, isso fortalece muito o curso do processo, fortalece muito a instrução do processo. O fato de estar tudo inserido dentro de uma AGE, dentro de uma ação de investigação judicial eleitoral. Então, os argumentos jurídicos para você quebrar, afastar delações, eles se tornam um pouco frágeis do ponto de vista técnico, né? Justamente por essa questão, essa natureza jurídica dessa ação, né? Posso fazer o seguinte? A gente vai continuar. Esquentou aqui. A gente vai continuar daqui a pouquinho, depois do intervalo, que já ultrapassou o primeiro bloco. Em 3 minutinhos a gente está de volta aqui na sequência deste assunto, que eu sei que está muito bom e você de casa continua aí também.